não tem como lidar contra isso. Isso aí é um problema da natureza e também um pouco da intervenção humana que leva a esse tipo de coisa, né? Enfim, o homem mexe com a natureza há muito tempo e aí essas coisas vão acontecendo. Mas isso é uma outra discussão. Não tem como, não vai ser igual. Infelizmente não vai ser igual. Não vai ser igual. Não adianta eu ficar com um discurso demagógico e falar, não, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Como se fosse aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro ou na Bahia, não vai acontecer. É uma tragédia, uma coisa horrível que está acontecendo, né? Mas não vai ser igual. Eles não vão ter seus estádios tão cedo. O tempo vai continuar passando. Não vai ter como você realizar as mesmas competições com o Beira-Rio, o CT do Inter, o CT do Grêmio. Não vai, infelizmente não vai. E a gente vai ter que encarar isso da maneira que as coisas são. Não adianta a gente buscar aí uma condição de igualdade que não vai haver por uma infelicidade tremenda do que está acontecendo. Infelizmente é isso. Então, eu penso assim, do que adianta parar o campeonato? Claro que tem uma disparidade e pode chegar uma hora que tenha que parar. Porque um time tem 12 jogos, outro tem 3, 4. Aí fica impossível. Então, parar o campeonato pode ser uma necessidade em dado momento, em função justamente dessa disparidade. Chegar nesse ponto, talvez tenha que parar. Mas pura e simplesmente parar por parar, eu acho que é mais razoável que os times joguem por mais algum tempo, observando o que está acontecendo, e que direcionem parte da renda, tiram um percentual da renda, 10% da renda do jogo em Itaquera, no Allianz Parque, no Maracanã, na Arena do Atlético, no Mineirão, na Fonte Nova. Dá um bom dinheiro, hein? Imagina, pega uma renda de 3 milhões, 300 mil reais, uma renda de 2 milhões, 200 mil reais, daqui a pouco 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Esse dinheiro ajuda muita gente. O futebol pode gerar uma grana para isso, entre outras ações que os clubes podem fazer. Arrecadação de alimentos nos estádios antes dos jogos, estádios que não ficam lotados. Que tal trocar alguns ingressos por alimento, por algum tipo de contribuição? Que você compra o ingresso e dá uma parte do ingresso, sei lá, aí você pode criar milhões de formas. Os patrocinadores dos clubes podem ajudar. Que tal abrir mão do espaço na camisa de um grande clube e colocar ali ajuda o Rio Grande do Sul ou arrecadar um dinheiro de uma outra forma, abrindo aquele espaço, abrindo mão daquele espaço pelo qual a empresa pagou. Gente, o futebol movimenta muito dinheiro, ele pode gerar um dinheiro, entre aspas, novo, para ajudar as pessoas. Parar, por simplesmente, eu não sei se isso vai adiantar. Porque eu noto o seguinte, os holofotes ficam muito no futebol, mas a vida está continuando no Brasil inteiro, irmão. Os shows estão acontecendo, não é só o da Madonna, não. Está acontecendo show pra caramba por aí, aqui em São Paulo, no Rio, no Norte, no Nordeste, tudo continua acontecendo. O cinema está funcionando, o restaurante está abrindo, as pessoas estão se divertindo, estão fazendo tudo normal. Ou não, aqui em São Paulo, você vai na rua, tudo está normal. Vai sexta-feira à noite aqui, o barzinho está cheio, o cinema está cheio, o teatro está cheio, está tudo cheio. Aqui e em outros lugares. A vida está continuando. E se fosse isso no estado do Nordeste, por exemplo, ou do Centro-Oeste, o pessoal do Sul não tivesse, também ia continuar, porque as coisas são assim. O futebol já deu alguns exemplos aí, se é bons ou ruins, aí vai a opinião de cada um. Eu vou citar algumas situações. Por exemplo, quando começou o conflito de Israel com o Hamas. O Maccabi Haifa, o Maccabi Tel Aviv tem competições da UEFA, Conference que eles jogam. Estão jogando onde? Na Hungria. Foram jogar na Hungria, porque não tinha como jogar em Israel. Como é que você vai jogar em Israel? Não tinha condição. Foram jogar na Hungria. Mas continuaram jogando. O campeonato parou e continuou o campeonato lá em Israel. A seleção da Ucrânia, Mauro. A seleção da Ucrânia joga fora. Os times, há 10 anos, o Shakhtar Donetsk é itinerante. O Shakhtar virou Shakhtar, né? Ele era Shakhtar Donetsk, virou Shakhtar por quê? Quando a Crimeia foi anexada pela Rússia... E o estádio do Shakhtar era lindo. Eu já fui lá, era impressionante. Quando a Crimeia, que é perto ali da Ucrânia, foi anexada pela Rússia, em 2014, houve um conflito, não havia condições de continuar jogando lá. Eles passaram a jogar em outros lugares. Então o Shakhtar joga em outros lugares. É um time itinerante há uma década. E com o conflito da Rússia com a Ucrânia, os times ucranianos também vivem essa situação. Seleção, time, não tem como jogar lá. Aqui na América do Sul, mas isso é na Europa. Vamos pegar um exemplo sul-americano. Na pandemia do novo coronavírus, em 2021, o governo do Equador havia proibido a entrada de qualquer estrangeiro no solo equatoriano. Não podia entrar estrangeiro. Fase preliminar da Libertadores. Independente do Del Valle e Grêmio. Onde foi o jogo comando do Del Valle? Assunção, no Paraguai. Vitória, inclusive, do time equatoriano, que depois ganhou no Rio Grande do Sul, na época ainda sem público, né? E provocou, inclusive, a demissão do Renato. O Renato foi demitido por conta desses 2 jogos. O Grêmio ficou fora da Libertadores e caiu na fase preliminar. E o Del Valle teve que jogar no Paraguai, porque ele podia sair e voltar, mas ninguém entrava lá. Era uma determinação do governo do Equador. Enfim. Então, o futebol, gente, não vai parar, não adianta se iludir. A Conmebol não vai parar as competições, os times dos outros países não vão passar, se no Brasil tem um problema, lamento, mas eu vou continuar jogando. E ela vai continuar. Então, eu acho que a melhor maneira do futebol tentar contribuir é, enquanto for razoável jogar, e essa ideia, eu acho que ela é a mais sensata.
E quando for possível, pelo amor de Deus, gente, não distorçam o que eu estou falando. Não é agora, óbvio que não é agora. Eu vi agora de manhã na televisão lá o Diego Costa. Socorrendo pessoas e tudo. É óbvio que não pode ser agora. Mas no momento que a coisa acalmar, mas os estádios não estarão em condições, digamos que o aeroporto Salgado Filho reabra no final do mês, mas o estádio do Grêmio vai estar sem condição, do Internacional, até limpar aquilo, resolver a questão do gramado e tal, o CT, eles saírem, ficarem, digamos que eles venham para São Paulo. Aqui em São Paulo você tem hotel, você tem CT pra caramba, você tem estádio, teria opções para os caras ficarem aqui durante um tempo jogando. Com a CBF auxiliando também em valor. É lógico, a CBF tem que socorrer, é evidente. Hotel, isso é evidente. Estrutura. A CBF tem dinheiro, ela tem que ajudar os clubes nessa condição. É óbvio, isso aí é óbvio, na minha opinião é óbvio. Comebol, todo mundo. Comebol, todo mundo tem que ajudar. Agora, talvez o futebol possa gerar uma receita para ajudar as pessoas. Que parar por simplesmente... Eu me lembro quando houve a questão do coronavírus lá, quando a volta do futebol. Eu achei um absurdo a postura do Flamengo, quando quis voltar na marra. Por quê? Cara, se eles tinham um protocolo, que até funcionou. Na prática funcionou. Os jogadores faziam os testes e foram jogar. Por que não procuraram outros clubes e fizeram lá uma videoconferência? Olha, gente, nós temos aqui um protocolo, a gente acha que pode começar a treinar. Não, o Flamengo foi tudo na marra, foi tudo na pancada, tentando resolver na marra. Eu achei aquilo muito equivocado, muito infeliz, aquilo num momento muito delicado do país. Mas o futebol tinha que voltar de alguma maneira. Na Alemanha voltaram, na Europa teve a bolha da Champions League em Portugal, então tinha que se fazer alguma coisa. Por quê, gente? Se o futebol para totalmente, tem um outro efeito colateral, que é uma economia do futebol que para e aí os clubes não arrecadam, pessoas foram demitidas dos clubes. No próprio Flamengo mandaram embora um monte de funcionários, o jogador não teve nenhuma perda, mas alguns outros clubes tiveram redução salarial. Mas teve gente perdendo emprego. Então, acho que tem que ser uma análise muito, muito sensata e não emocional. Porque se for na emoção, a gente vai pensar, então, para tudo e tal. Acho que tem que ser uma coisa sensata e pensar de que maneira o futebol pode ajudar. Eu poderia chegar aqui com o discurso mais óbvio possível, falar assim, para tudo, não sei o que e tal, mas eu estou procurando pensar além. Tá bom, para tudo. O que você vai ganhar com isso? Para os jogos. A questão esportiva é secundária. É secundária. Se o Inter e o Grêmio estão na situação, eles vão ter que... Não adianta, lamentavelmente. E se uma tragédia acontecer em outro estado, o pessoal daquele estado vai ser a mesma coisa. E eu dei aqui alguns exemplos. Tem o caso da Ucrânia, tem o caso dos times de Israel, tem o caso aí do Equador aqui durante a pandemia e outros tantos, se você for procurar, vai encontrar. A seleção da Palestina joga onde? Ela joga em outros lugares, não pode jogar lá. Eu estou falando de guerras, não de questões... A guerra significa que qualquer um pode cair uma bomba no lugar. Então, eu acho que o ideal seria uma solução sensata. Infelizmente, eu não vejo como o Grêmio e o Inter possam ter, e o Juventude, as condições de igualdade, porque é impossível. Não é questão de querer ou não, a não ser assim, para tudo, o campeonato fica parado, espera normalizar, se levar 5 meses, 4 meses, 6 meses, daqui a 6 meses, aí faz o quê? Perdeu um ano. Qual o tamanho desse prejuízo para os clubes? Inclusive para o Grêmio e para o Inter. Porque os patrocinadores vão pagar, a televisão, quem compra os direitos vai pagar, o Grêmio e o Inter, eles precisam de dinheiro. Mas o salário tem que pagar dos jogadores. E os jogadores, por mais que eles estejam ajudando, eles têm o que receber também, e os funcionários dos clubes. Então é muito complexo, acho muito complexo. Eu acho que o ideal é uma discussão sobre como o futebol pode ajudar as pessoas. Financeiramente, em campanhas, em ações objetivas, como os patrocinadores dos clubes, que são muitos, né? Do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Atlético, do Grêmio, do Bahia. Todos. De que maneira os patrocinadores podem ajudar? Cada clube procurar, são vários patrocinadores, né? Cada clube tem 4, 5 patrocinadores. Vem cá, vocês, de que maneira vocês podem fazer uma ação conjunta aqui, uma coisa legal aqui para ajudar as pessoas? O que vocês podem mandar lá, em termos de grana, de pessoal que possa ajudar, equipamento, barco, jet ski, o que for útil, aí depende do momento, né? Primeiro tem um resgate, depois se a água baixar, você vai ter uma outra questão que é tratar das pessoas que estão doentes, socorrê-las, recuperar tudo, limpar tudo e fazer com que a vida possa voltar ao normal. Eu acho que é isso. Eu acho que o mais sensato é conversar e buscar uma maneira para que o futebol ajude. Eu estava conversando com o Vamp agora no elevador. Os atletas olímpicos que vão para Paris vão parar de treinar por conta da tragédia no Rio Grande do Sul? Foi 80 dias. Sul, talvez. Não, Brasil sai inteiro. De lá. Não vão parar de treinar. Sai de lá. Alguém está pedindo, parem de treinar, não viajem para as Olimpíadas. Não, sair de lá não está dando. É isso que você não não dá para sair de lá. Em algum momento vai sair, pô. Sim, mas vamos lá. O cara que está aqui em São Paulo, o atleta aqui em São Paulo, em Minas Gerais, em Fortaleza, né? Olha, você tem que parar de treinar. Não, está uma tragédia no Rio Grande do Sul e tal, você não vai treinar mais, você não vai para a Olimpíada. Alguém está pedindo para esses caras pararem? Não. Então, por que não fecha os cinemas do Brasil inteiro? Ninguém pode ir ao cinema, pode ter futebol, pode ter entretenimento. Nós temos que todos ficar voltados para o que está acontecendo lá. Existe esse pedido. O futebol sempre é muito alvo disso. Quando o futebol pode ajudar as pessoas. Sempre se cobra do futebol, que o futebol tem que parar, ele tem que ser o exemplo, tem que ser não sei o que e tal. Eu também acho, seria fantástico, pudesse todo mundo parar, todo mundo ir para lá ajudar. Mas não é, a verdade não é assim, gente.
E o futebol tem potencial para arrumar muito dinheiro que possa... Agora, o dinheiro é muito importante. Todo recurso vai ser importante. Recursos federais, estaduais, municipais e de quem puder ajudar. Da pessoa que faz um pix de R$1 para colaborar, que é o que ela pode dar. Acabou agora de conseguir 50 mil, né? Eu consegui 50 mil então, no Instagram. E tem uma galera que doa 20, que doa galera que doa 40. Aí tem a Loki, Richarlison, doaram uma porrada. É isso. É isso. É isso. Você tem essa situação. Eu entendo muito, o Mauro até abriu um pouco minha cabeça, tá? Sendo bem sincero. Mas eu continuo com a minha opinião. Eu acho que tem que parar. Porque eu acho que diferente de uma guerra, isso vai passar. Uma situação dessa, claro, para reconstruir Porto Alegre, Rio Grande do Sul todo, vai demorar muito. Mas essa situação de caos, de uma cidade devastada, com a ajuda que está chegando, vai melhorar mais rápido que uma guerra. Eu sou a favor de parar, porque eu acho, primeiro, que foi o que você falou, não tem como o Grêmio Internacional e Juventude não levarem desvantagem. Mas eu acho injusto. Eu acho que parando, porque esses caras não estão nem treinando, tá todo mundo jogando com ritmo de jogo. Não, eu sei. Eu digo assim, igualzinho, não vai ser. Não vai, mas pra mim do já começa a ser muito injusta. Você vê o Inter era pra estar disputando a liderança do campeonato agora. Mas é uma fatalidade. Agora que não dá pra sair de lá. Quando der pra sair, eles vão ter que jogar fora. E não mas então que paralise enquanto eles puderem ter uma normalidade, porque é injusto. E outra, isso você abriu muito a minha cabeça. Eu não tenho medo de assumir aqui não, porque aqui não é rivalidade de quem tá certo ou quem tá errado, é como vai resolver o problema.